Lição 13. A restauração se aproxima. Malaquias 3, 13 e 4, 6. Introdução. Talvez você já tenha se incomodado com o fato de pessoas impiedosas e corruptas prosperarem tanto, passando por cima da justiça, praticando maldades contra pessoas inocentes em nome de conseguirem alcançar seus objetivos. Outros também já se aborreceram. Jeremias 12, Salmos 20, 37. Deus sabe de todas as coisas, e diante dele nenhum pecado fica encoberto. A consumação da obra do Messias significará um basta a toda impiedade, bem como uma separação final entre os pecadores perdoados e os pecadores entorpecidos em seus próprios deleitos. Como não desejar a chegada desse grande dia? A mensagem do profeta fala direto ao povo que duvidava do amor de Deus. O grande dia do Senhor se aproxima, não tenha dúvida disso. 1. Os justos e os perversos. Malaquias 3, 13 e 18. Neste ponto, você já deve estar um pouco familiarizado com a forma como o livro de Malaquias é organizado. Chegamos ao sexto e último diálogo, no qual fica ainda mais evidente a misericórdia de Deus face às enfadonhas, desrespeitosas e repetitivas palavras do povo. Malaquias 2,17. Mais uma vez a reclamação era de não verem justiça na ação de Deus. Afinal, os ímpios conseguiam praticar injustiças e prosperavam, mas os que achavam fiéis ao Senhor continuavam na mesma situação. Que significativa limitação política e econômica. Esses diálogos possuem alguns pontos em comum que merecem ser destacados. Malaquias 1, 2 a 5. Deus diz: Eu vos tenho amado. E o povo responde: Em quem tem nos amado? Malaquias 1, 6 e 2, 9. Deus acusa o sacerdote de desprezarem o seu nome, oferecendo sacrifícios imundos. E eles respondem: Em quem desprezamos nós o teu nome? Em que havemos profanado? Malaquias 2, de 10 a 16. Deus os acusa de divórcios injustos, casamentos mistos e a adoção de um modelo pagão de adoração. E eles, claro, julgam-se correto. Malaquias 2:17, 3:5. Deus diz que as palavras do povo eram enfadonhas. Eles contra-argumentam: em quem os enfadonhamos? Malaquias 3, de 6 a 12. Deus diz que se arrependam e voltem para ele, que parem com a tentativa de enganar e roubar. Eles respondem: arrepender de quê? No que temos roubado ao Senhor? Malaquias 3, 13, 4, 3. Deus diz que as palavras dele são arrogantes e grosseiras, ao passo que o povo responde: que temos falado contra ti? E em seguida, não adianta nada servir ao Senhor. As palavras dos sacerdotes e do povo sempre possuem um tom de queixas, ou contestação, discordância, às acusações feitas por Deus. Além disso, e talvez o mais impressionante, é que não há um sinal de arrependimento, nunca um pedido de perdão. E se Deus não estava concedendo exatamente o que eles tanto desejavam, bênçãos materiais, então concluíam não valia a pena servir a Ushua. Essas palavras eram indubitantemente muito duras contra Deus. Malaquias 3:13. Os murmuradores, mesmo sendo judeus, eram perversos, impiedosos, possuíam um coração e um comportamento próprio daqueles que não temem a Deus. Esse cenário demonstra a existência do joio no meio do trigo. Alguns eram até sacerdotes, mas não pertenciam ao Senhor de coração.
E no meio desse mar de teimosias e profanação, eis que surge um elemento inédito nas palavras do profeta Malaquias. Os que temiam o Senhor finalmente falam. Malaquias 3,16. Remanescentes fiéis. Não sabemos quantos eram, não sabemos seu nome, nem exatamente o que disseram, mas eles estavam lá e se posicionaram contra todas aquelas lamentáveis situações que envergonhavam a nação e entristeciam o Senhor. Também não fica claro se falavam entre si ou se estavam levantando a voz contra os impiedosos no meio do povo. O fato é que Deus atentava e o ouvia. Malaquias 3, 16, 18. Talvez aquele silêncio eloquente do pai, que só observava satisfeito o bom desempenho do seu filho. Esses poucos versículos destoam de praticamente todo o restante do livro. Neste ponto, mais uma vez aparece uma figura de relacionamento pai e filho, mas difere do que fora dito. Malaquias 1,16. Desonra e desrespeito. Aqui há uma alegria e o pai deseja pôr perto o filho que lhe honra. Malaquias 3,17. Religiosidade vazia e cultos profanos valem menos que nada para Deus. Todavia, os que permanecem fiéis serão chamados de particular tesouros. Os ímpios não prevalecerão. Malaquias 3, 2, 4. 4 de 1 a 2. Ver também Salmos 1, 4, 6, 20 e 37. Mas os justos, os servos, que cumprem a lei e honram o nome do Senhor, serão poupados. Malaquias 3, 18. Os judeus estavam familiarizados com a ideia de preservar um registro escrito e feitos importantes, personagem marcante, ou até mesmo cópias da lei. Esdras 6, de 1 a 2, de 2, o 2, 62, o 4, 15. Neemias 4, 7 e 5, 8, de 1 a 2. 1 Crônicas 9, 1, 2 Crônicas de 2 a 8. Malaquias também dá a existência de um memorial escrito, um rolo, no qual algo estava registrado, para que jamais fossem esquecido o nome dos que temem ao Senhor. Serão lembrados. Malaquias 3, 16, 4, 2. Muito provavelmente um paralelo diferente do intencional com as outras passagens, que igualmente falam da existência de um livro muito especial. Êxodo 32, 32 a 33, Daniel 12, de 1 a 2, Filipenses 4, 3, Salmo 139, 16, Apocalipse 3, 5, 17, 8, 21 e 27. Em vários aspectos, ser verdadeiramente povo da aliança significa obrigatoriamente ser o povo do livro. Malaquias 4, 4, Salmos 119, 97. 2. O sol da justiça. Malaquias 4, de 1 a 6. A manifestação definitiva da justiça de Deus ocorrerá um dia, no futuro, de uma vez por todas. Esse dia será glorioso. O contraste entre o atual momento de Malaquias e a chegada desse momento, para o qual a sua profecia apontava, é semelhante ao contraste existente entre a escuridão da madrugada e o raiar do novo dia. Por isso, Malaquias usa um título Sol da Justiça, pois todas as trevas serão dissipadas com a manifestação incontestável da justiça de Deus. Muito embora muitos pais da igreja e reformadores entendem a expressão Sol da Justiça como uma espécie de título aplicável à pessoa de Cristo. Inegavelmente, o termo também diz a respeito de um novo momento da história, que trará por meio do Messias. A alegria indescritível para os que são tementes a Deus. Malaquias 4, 2.
mas o terror para os que o ignoram. Isaías 13, 6, Sanfonias 1, 14, João 5, 25 e 29. Trata-se da chegada do terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5, 3, 2. Também anunciado por outros profetas. Joel 1, 5. Amós 5, 18. Pelo próprio Malaquias, usado a linguagem ilustrativa do fogo depurtador. Malaquias 3, 12. Mas agora esse fogo não apenas depura, como também é responsável pela condenação total dos perversos. E serão pisados e se farão cinzas debaixo dos pés dos justos. Malaquias 4:3. Esse dia trará salvação para os justos do Senhor, que tanto aguardam a justiça sobre a impiedade deste mundo decaído. Malaquias 4:2. O profeta Jeremias também manifesta sua inquietação com a paz desfrutada pelo perverso. Jeremias 12. E o tema também aparece no livro de Salmos 7, 10 e 37. Mas em nenhum desses casos Deus é desafiado ou acusado de injustiça. Em nenhum desses casos há uma queixa pela condição socioeconômica. Há a mesma lei e um outro Elias. Há ainda dois destaques nessa sessão. Em primeiro lugar, há uma conexão que o profeta faz entre os principais ideais tratadas acima, a perseverança do remanescente fiel, que se alegrará com a chegada do grande dia do Senhor, e a lei de Moisés, Malaquias 4:4. O Deus imutável, Malaquias 3:16. Não mudará esse aspecto do seu pacto, a observância da lei. Sempre há um grupo daquele que tenta se justificar, não conhecendo suas falhas e assim desprezando a graça divina. Esses são os legalistas. Por outro lado, há sempre aqueles que colocam suas experiências religiosas como algo mais importante que a objetividade da palavra. O sol da justiça trará felicidade eterna àqueles que, pela graça, se manifestam humildemente, fiéis aos mandamentos do Senhor. Lutem para jamais esquecer da lei de Moisés, é o que diz o profeta. Os versos finais de Malaquias são geralmente entendidos como a conclusão de todos os livros, mas também pode funcionar como a conclusão deste diálogo, deste último diálogo. Eles resumem a essência da mensagem de Malaquias, a necessidade de se observar corretamente a lei de Deus, a realidade de um julgamento futuro e a importância de manter uma sociedade alinhada com as instruções de Deus. Nessas palavras finais que apontam para o futuro, aparece novamente a figura de alguém cujo papel é ser arauto da chegada do Messias, outra hora chamado de mensageiro. Aqui, esse homem recebe o nome de Elias, Malaquias 4:5. Elias talvez tenha sido o profeta com uma história mais impressionante no Antigo Testamento. Até mesmo o fim da sua vida aqui na Terra foi marcado por um acontecimento extraordinário. 2 Reis 2, do 9 a 14. Mas, acima de tudo, ele é reconhecido como um profeta que honrou o nome do Senhor. 1 Reis 18, 19. Os evangelhos nos ajudam a interpretar corretamente essas passagens de Malaquias. Malaquias 3, 3, 4 e 5. No Novo Testamento, João Batista é o cumprimento desta profecia, pois é ele o profeta fiel, o destemido, como Elias do Antigo Testamento. Mateus 11, 14, 17, 10 a 13. Marcos 9, 11 a 13, Lucas 1, 17, João 1 a 21. 21, perdão. Deus cumpriu a promessa transmitida por meio do profeta Malaquias. A Igreja de Cristo, em pleno século XXI, é uma manifestação que evidencia isso. O sol já começou a brilhar.
pelo poder de Deus, através da obra de Cristo Jesus, que cumpriu perfeitamente a lei e a restauração começou. Conclusão. Uma das características mais marcantes no impressionante história da igreja primitiva era a perseverança na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Mesmo em meio a inúmeras limitações, tribulações e até perseguições, esse período foi marcado por um impressionante agir de Deus. E sempre que nas Escrituras encontramos elogios acerca desses irmãos, são palavras que dizem respeito à vida cristã empolgante, que se mantinha fiel à palavra apesar de tudo. Segundo Timóteo 3, 14, 4, 5, Apocalipse 2, 8 a 11, 3, de 7 a 13, motivados por tudo que Jesus já havia realizado, eles defendiam a fé bíblica, certos de que foi iniciado seria por Deus completado. Filipenses 1, 6. Algumas promessas ainda hão de se cumprir. Enquanto isso, o povo de Deus segue com a responsabilidade de permanecer-se fiel, sem a menor necessidade de se sentir inveja do ímpio. Provérbios 24. Pois apesar de às vezes os acontecimentos aparecerem numa vitória da impiedade, na verdade, a ira de Deus já se tornou manifesta. Romanos 1, 18 a 32. Uma vez que a nossa culpa já foi paga na cruz e fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, aguardamos o dia do sol da justiça. Brilhará como todo o seu esplendor. Aplicação. Os dias de Malaquias foram muito tristes. No próprio Deus conservou alguns fiéis. Eles são anônimos nesse livro, assim como aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor. E Elias sequer os conhecia. 1 Reis 19:18. A linha dos fiéis é preservada pelo próprio Deus. Apesar de nós, muito embora anônimos, a existência desse grupo foi um testemunho visível ao agir de Deus. A cada geração de renovadas apostasias, a verdadeira igreja deve intensificar-se seu apego à palavra, suas orações por iluminações do Espírito e sua coragem na defesa da verdade. Como tem sido o seu testemunho? Você é facilmente notado como alguém apegado ao verdadeiro evangelho e que tem prazer na alegria em Deus, mesmo nos momentos de dificuldades? Ou é conhecido como alguém que vive reclamando da vida, sendo por mais ou mais tesouros deste mundo? Fica a dica. Cristo em Zacarias. Zacarias falou tanto do futuro imediato de Israel, como do futuro distante com Cristo. Como ocorreu com a maioria das profecias da restauração de Israel, pós-exílio, as palavras de Zacarias tiveram um significado imediato para Zorobabel, o filho de Davi, para Josué, o sumo sacerdote, e para Jerusalém. Ao mesmo tempo, todavia, Zorobabel apresentava apenas a continuação, e não o fim da linhagem davídica. Josué também representou a continuação da linhagem sacerdotal, e fazia parte do homem do presságio. Como resultado, o que foi dito para Zorobabel e Josué anteveio ao último filho de Davi, o Messias, cumpririam o dia plenamente. Por exemplo, as profecias são as bênçãos de Deus sobre Jerusalém. Eram ofertas genuínas aos que retornaram ao exílio. Essas bênçãos poderiam ter sido percebidas em algumas extensões durante os primeiros anos do pós-exílio, mas muitos se perderam por causa do pecado. Mas o que foi oferecido a Zorobabel certamente se cumpriria no Messias, que traria todas as esperanças dinastia de Davi e dos sacerdotes e seu pleno cumprimento por meio das suas profecias, das suas perfeitas obediências. Portanto, podem afirmar com certeza que Zacarias forneceu
muitos vislumbres do Messias, Jesus. Zacarias concentrou-se na família real de Davi, Zorobabel, e no sacerdócio Zadoquita, Josué, como figuras centrais da realização das bênçãos de Deus na restauração. Não é de admirar, então, que o cumprimento desses dois papéis em Cristo seja ligado à profecia de Zacarias. Jesus é o rei que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, como foi a profecia profetizada em 9:9 a 10. Passagem que foi citada em Mateus para referir-se à entrada triunfal de Jesus, Mateus 21, de 1 a 11. A traição e a morte de Cristo são citadas em 13:7. Além do mais, Zacarias desenvolveu a figura messiânica de um ramo de videira que combina com as funções de um sacerdote e dos reis. Embora o Messias não seja especificamente mencionado em Zacarias 2, 5 e 10, a promessa da habitação de Deus no meio do seu povo se realizou em Cristo, João 1,14. Da mesma maneira que as festas do tabernáculo celebra em 14, 16, 20, encontrará a sua máxima expressão do estágio final do reinado do Messias no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 3. O livro de Malaquias aponta para Cristo de duas maneiras, em termos gerais. Malaquias conclamou os que retornaram para Israel ao arrependimento, de modo que pudessem receber as bênçãos de Deus que Deus havia oferecido ao seu povo após o exílio. De maneira muito semelhante, Cristo proclamou ao arrependimento de maneira que um remanescente justo pudesse receber essas mesmas bênçãos. Marcos 2,15. Por essa razão, Tiago aplicou o chamado arrependimento proclamado por Malaquias à vida cotidiana dos crentes. Tiago 4:8, Malaquias 3:7. Além disso, Malaquias prediz que o culto a Deus se espalharia por todas as nações. 1:11. E Cristo e seus apóstolos abririam as portas da salvação às nações gentílicas, como nunca acontecera antes. Atos 10, 9 a 48, Efésios 2, de 11 a 13. Também aparece em Malaquias um foco mais especificamente messiânico. O profeta predisse que a renovação do povo de Deus aconteceria por meio da obra de um mensageiro, 3, da aliança, a qual seria concedido pelo profeta Elias, 4:5, 3, 1, 2. O Novo Testamento identifica especificamente Jesus como mensageiro e João Batista como aquele que o precedeu, ao qual ministrou os espíritos e o poder de Elias. Mateus 11:14, 17, 10, 12, Lucas 1:17. Assim, Jesus purificou o templo, João 2:14 a 17, como havia predito o profeta, 3:1 e 3, e purificará completamente o povo de Deus quando retornar em glória. Apocalipse 21, 22, 7. Bíblica de Estudo de Genebra.